Bem-vindos às notícias no Jornal da Noite. Foi detida a ex-presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Agrário, acusada de corrupção. Esta é uma notícia para acompanhar ainda nesta edição do Jornal da Noite. Por ora, uma pessoa morreu na tarde de hoje na cidade de Quilimane depois de duas motorizadas terem colidido. Numa das motorizadas envolvida no acidente, seguiam 13 estudantes. A destruição destas duas motorizadas indicam o quão foi duro o sinistro que tirou a vida de uma pessoa na tarde desta terça-feira, próximo da curva da Estrada Nacional número 10, ao longo da cidade de Quilimane. Consta que a motorizada que fazia o sentido Sicoco ao centro da cidade seguiam 3 estudantes. 2 puseram-se em fuga e um que ficou gravemente ferido foi evacuado ao Hospital Provincial de Quilimane. Já a motorizada em que seguia, o cidadão que perdeu a vida no local fazia o sentido contrário. Porque quem perdeu a razão é esse moço aí, que estava a sair desse lado. Logo vi de repente choque de motas. Outro caiu daquele lado ali, esse senhor caiu desse lado aqui. Logo o assunto terminou por aí. Aquele homem de moto queria ultrapassar, aqueles 3 queriam ultrapassar. O outro passou, o segundo passou, o terceiro a querer ultrapassar encontrou-se com esse senhor aqui. Se bateu. Quando se bateu, o outro caiu para ali, esse senhor caiu para aqui. A polícia de trânsito, bem como o Corpo de Salvação Pública, deslocaram-se ao local para desenvolver os seus trabalhos. Ainda não tivemos nenhum dado preliminar. Aqui alguém que perdeu a vida. Como é que se descreve o acidente? Foi acidente de atropelamento? O que foi que aconteceu? É choque entre motas. Só mais nada. Quantas pessoas ficaram feridas? Quantos óbitos? Ainda não conhecemos quantas pessoas, por enquanto. O local em que aconteceu este sinistro ao longo da Estrada Nacional número 10, mesmo a saída da cidade de Quilimane, é um ponto de muita movimentação, até porque muito próximo daqui tem um mercado. Daí que muitas vezes é chamado aqui a atenção para aqueles que seguem viagem, quer seja para Quilimane, quer também para fora desta zona de Quilimane. Com imagens de Ivar São Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Quilimane. Os mediadores do diálogo político apresentaram hoje uma proposta para desencalhar a questão da nomeação dos 6 governadores reivindicados pela Renamo. Na primeira sessão da comissão mista desta semana, Mário Rafael anunciou que os mediadores do diálogo já submeteram à comissão mista uma proposta para a resolução da questão da nomeação dos governadores das províncias reivindicadas pela Renamo. Os mediadores apresentaram uma proposta sobre o problema da nomeação dos governadores da Renamo. E agora vão refletir sobre a proposta dos mediadores. Sem avançar muitos detalhes sobre o documento, Rafael remeteu os jornalistas ao encontro de amanhã, que poderá trazer mais detalhes sobre o assunto. Feita uma proposta e amanhã terá a reação das delegações, só é preciso que amanhã vocês chegam, porque amanhã tem uma verdadeira reação, 15 horas. Lembre-se que esta é uma das questões que coloca as partes em discórdia para a cessação das hostilidades militares no país. A população do distrito de Munhamade, do posto administrativo do distrito de Munhamade, de Lugela, na Zambésia, vive aterrorizada devido a ataques militares atribuídos a homens fiéis a Afonso Dhlakama. Nos últimos dias, a população da localidade 7 de Munhamade, distrito de Lugela, na Zambésia, tem estado a viver pânico devido a recentes ataques militares que ocorreram na zona, envolvendo as tropas governamentais e homens fiéis a Afonso Dhlakama. O chefe da localidade conta o episódio que ocorreu há menos de 2 semanas. Aquilo foi no dia 17 de setembro. E 3 de madrugada que eles chegaram, os homens da Renamo, e atacaram, mas não tinham feito nada, graças como tinham nossos militares da FADEM. Então trocaram tiros aqui, só de mal deles só tinham atingido uma criança, o neto do nosso chefe policial, que até hoje encontra-se internado no Mucuba. Sim. E este ataque, houve mais danos? Como é que foi? Nada, não fizeram nenhum dano, porque como
adiantaram logo serem respondidos e não fizeram nada. A população diz que está cansada de ouvir o som das armas e por isso pede com urgência o entendimento entre os dois beligerantes para o alcance da paz efetiva. Um dia chegaram aqui no posto minha mãe, então a gente nesse dia dormia no mato, mas através desses homens da Renamo, mas só que nós queremos a paz, porque a paz é que faz crescer o mundo, a paz é que pode conseguir andar de um lado para o outro, dormir em paz, sem problemas, por isso que nós queremos a paz. Nós queremos a paz, queremos viver como sempre vínhamos. Nossos filhos nas noites, quando pretendem sair para urinar, têm medo e isso nos inquieta bastante. Nos últimos dias, para além de Lugela, os ataques também tiveram lugar nos distritos de Mulevala e Mucuba. O presidente do Pelouro de Fiscalidade e Comércio Internacional da CTA, Kekobat Patel, diz que a tensão político-militar e a fragilidade das reformas do governo para melhorar o ambiente de negócios estão a agudizar o desempenho negativo da atividade empresarial no país. Vista a STV, Kekobat Patel começou por fazer uma leitura negativa do impacto da tensão político-militar para a economia moçambicana. Não há sector nenhum do nosso país que não sofra com o atual ambiente político-militar. Portanto, tem impacto do ponto de vista económico, social, pessoal, portanto, na vida das pessoas. Portanto, esse é claramente o maior desafio que temos pela frente para ser solucionado. Criticou a intervenção do governo no melhoramento do ambiente de negócios, visto que dos 22 pontos propostos pelo setor privado para serem revistos, apenas 2 ou 3 foram satisfeitos em um ano. O problema é que estamos aqui a enrolar constantemente o processo. Falamos no ambiente de negócio. Fazemos os balanços semestrais. Qual é o progresso? O progresso para mim não é bom, não é nada bom. Aliado a isso, defende maior apoio do Estado ao setor empresarial. Agora que estamos outra vez a negociar com a FMI e vamos ter que fazer reformas, não venham outra vez a pôr todo o peso em cima das empresas para elas conseguirem a competitividade. A competitividade consegue-se não é só com o ambiente em si, como também em graus de escala de produção. Para Kekobat Patel, somente a vontade política pode assegurar melhor rumo ao ambiente de negócios. Quer dizer, muito simplesmente, quando há uma vontade política séria, honesta e com responsabilização. Eu acho que devemos responsabilizar o sector privado por não fazer aquilo que tem, mas também queremos responsabilização por parte do Estado quando ele não cumpre com as tarefas e as metas que ele próprio acorda, ou que mutuamente acordamos. Também sugere que o governo reveja as prioridades no setor produtivo. Isto vai dizer como é que vai ser as taxas de juro, por exemplo, no sector da produção, como é que vamos resolver o problema com as taxas atuais que existem, é impossível produzir a nível da agricultura. A indústria, o que é que não basta dizer que temos uma estratégia industrial, como é que vou pôr essa estratégia a funcionar? E para poder funcionar eu tenho que saber onde é que vou buscar o financiamento, em que termos e condições vou buscar esse financiamento, qual é a disponibilidade que existe, que políticas claras que estão estabelecidas. O presidente do Pelouro de Fiscalidade e Comércio Internacional da CTA também é de opinião que o potencial de Moçambique é capaz de proporcionar melhores condições de vida aos cidadãos se o governo gerir de forma racional os recursos que dispõe. Agora sim, foi detida a ex-presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Agrário, Cetina Titossi, a iniciada dos crimes de corrupção, abuso de cargo ou de função e tráfico de influências. Um comunicado do Gabinete Central de Combate à Corrupção confirma que a ex-presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Agrário, FDA, Cetina Titossi, foi detida.
A SPCA, em coordenação com os outros arguidos, forjaram a existência de projetos agropecuários aos quais seriam supostamente desembolsados valores monetários a título de financiamento por parte do FDA. Entretanto, os arguidos apoderavam-se ilicitamente dos referidos valores monetários, não tendo lugar os projetos almejados, lê-se no comunicado. A PGR revela ainda que, em algumas ocasiões, os referidos projetos eram implantados em parte através da aquisição de gado. Isto fazia com que 50% a 70% do financiamento concedido pelo fundo aos mutuários, uma vez disponibilizado nas contas destes, fossem transferidos ou levados indevidamente para depois serem encaminhados à SPCA. Outras vezes, mediante acordos prévios com proprietários de determinadas empresas contratadas pelo FDA, a SPCA logrou receber dos mesmos, enquanto que fornecedores de serviços, contrapartidas financeiras a título de luvas, uma vez ser a mesma quem adjudicava o vencedor e rubricava os contratos em representação do FDA, diz o documento. A SPCA é ainda acusada de ter ordenado ao longo do exercício 2014 a concessão de subsídios equivalentes a mais de um salário em determinadas datas festivas, tais como 1º de maio e 25 de junho. Estes subsídios destinavam-se a si e aos demais funcionários sem qualquer base legal. A SPCA ordenou igualmente ao Departamento de Finanças do FDA que efetivasse o pagamento de pessoas de deslocações de nível interno em moeda estrangeira, maiormente o dólar americano, em seu benefício, auferindo valores monetários superiores aos devidos, nos termos da tabela em vigor no aparelho do Estado, aplicável por sinal ao FDA, avança o comunicado. Para além disso, Tina Titosse, o documento do Gabinete Central de Combate à Corrupção revela que há outros 11 arguidos detidos em conexão com crimes de corrupção, peculato e tráfico de influências. A corrupção em Moçambique é uma praga que está em todos os setores e compromete o desenvolvimento do país. Quem assim o diz é o presidente da Associação Moçambicana dos Juízes, Carlos Mondlane, que falava hoje em Maputo num seminário sobre corrupção e justiça criminal. Procuradores, juízes, advogados, sociedade civil e pessoas ligadas à justiça nacional e internacional estão desde esta terça-feira reunidos em Maputo num seminário sobre corrupção e justiça criminal. O fenómeno é intemporal e é universal no tempo e no espaço. Existiu em todas as épocas, em todos os quadrantes. Falando na ocasião, o presidente da Associação Moçambicana dos Juízes lamentou o fato de Moçambique ser um dos 10 países mais corruptos do mundo. Carlos Mondlane diz que a corrupção está em todos os setores. A corrupção em Moçambique é uma praga que contamina todas as instâncias. Há desde pequenos delitos como o famoso refresco de semiticais, que é exigido por um agente da Polícia de Trânsito para não aplicar multa resultante de contravenção às regras do Código de Estrada, até desvios que envolvem estruturas completas, como foi verificado recentemente no Ministério da Educação. Mondlane diz que existe no país um grupo de pessoas que pratica corrupção para enriquecer e outros para sobreviver. Entretanto, seja pequena ou grande, a corrupção compromete o desenvolvimento do país. É visível que o custo elevado da corrupção prejudica o aumento da renda, o crescimento do país, compromete a possibilidade de oferecer à população melhor qualidade de vida e às empresas um ambiente de negócios mais estável. A sangria da riqueza nacional constitui um retrocesso no objetivo de desenvolver Moçambique. A Associação Moçambicana dos Procuradores encara a corrupção como um problema real e atual que pode ser reduzido ou resolvido com investimento na formação e no combate das ramificações da corrupção. A formação e especialização permanente dos magistrados e órgãos auxiliares da Justiça, as ações coordenadas com outros órgãos de controle e repressão da corrupção, a cooperação jurídica internacional e, não menos importante, a criação de departamentos vocacionados ao combate desta e de suas ramificações, tais como o branqueamento de capitais, os tráficos de droga e de seres humanos e os crimes cibernéticos. O seminário, organizado pela Associação Moçambicana dos Juízes e o Centro de Integridade Pública, tem a duração de 3 dias e tem como lema a eficácia e a garantia da justiça criminal no tratamento da corrupção.
2 indivíduos com idades compreendidas entre 28 e 37 anos estão detidos no município de Dondo, em Sofala, indiciados de terem abusado sexualmente a 2 menores de 11 e 16 anos de idade, respectivamente. O primeiro caso envolve este cidadão de 28 anos de idade e a vítima é, por sinal, a sua enteada. De acordo com a vítima, o abuso sexual foi registrado na tarde do passado domingo, próximo de um riacho, onde ela e a irmã estavam a cortar caniço e já de regresso a casa foram surpreendidos pelo padrasto de katana na mão que usou para ameaçar a menor. Me meteu em casa de mãe dele, depois ele me amarrou, depois ele foi fora, foi ver, depois ele falou voltou mais aí dentro, falou, minha mãe está vindo, depois me desmachou, depois me pegou, foi comigo onde, na machamba, depois ele começou a me tirar roupa, depois me amarrou, depois ele tirou roupa. O indiciado não nega e nem admite que tenha abusado da sua enteada, diz apenas que não se lembra de nada. Eu estava a beber, então quando eu bebi, fiquei grosso, não sei quando cheguei em casa, não sei dizer. Então eu dormi até amanhecer 4 horas já, logo já estou a ver a polícia comunitária. Não esperar nada, estive grosso mesmo. Dizem que violaste sexualmente uma menor de idade. Sim, eu vi assim mesmo. O outro caso de abuso sexual foi registrado na tarde desta segunda-feira, também no município de Dondo. A vítima, uma menor de 11 anos, conta que um vizinho, aproveitando-se da confiança, chamou-a para o interior da sua residência. Aí quando eu estou vendo quando está a correr, e eu tentou começar a fugir. Minha irmã tentou e começar a fugir. Logo daí disse, é bom parar, senão quando lançar esse katana eu vou te katanar. Lá que daí me pegou que me ameaçou com katana. Depois o que ele fez? Depois quando me pegou, logo foi no sítio começar a fazer coisa até. O autor deste segundo caso de suposto abuso sexual também nega a acusação e conta a sua versão. Há um dia que lá na zona foi apanhado um macaco. Depois vieram muita gente para vir assistir aquele macaco. Tinha umas crianças, eu peguei uma vara, comecei a correr com eles, que para quem querer ver macaco tem de pagar 2 meticais. Outros eu tenho que pegar uma em termos de brincadeiras, né? A polícia garantiu que os dois serão levados à barra do tribunal dentro de dias para responder pelas acusações. O Governo aprovou hoje as propostas de Plano Econômico e Social e da Lei do Orçamento de Estado para 2017. O Executivo diz que as propostas mantêm o caráter restritivo nas despesas e priorizam a necessidade de maior produção. Se em 2016 o Governo cortou as despesas a meio do ano, para 2017 quer limitá-las logo no princípio. Esta terça-feira, o Executivo aprovou as propostas de Plano Econômico e Social e da Lei do Orçamento do Estado para 2017, onde mantém as restrições nas despesas e prioriza a produção. Nesta proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2017, o Governo preconiza manter o princípio do programa quinquenal do Governo relativo ao não aumento de alíquotas fiscais, manter o caráter restritivo iniciado em 2016, consubstanciado na implementação das medidas que visam manter a despesa pública a níveis sustentáveis, prosseguir com as reformas que visam garantir o incremento das receitas do Estado e a eficiência da eficácia da despesa pública. Continuar na afetação orçamental, a privilegiar as ações nucleares dos setores de educação, saúde, agricultura e ação social, não obstante o caráter restritivo do orçamento. Ainda no Conselho de Ministros desta terça-feira, o Executivo aprovou a proposta de lei do Estatuto dos Funcionários e Agentes do Estado. No caso da avaliação de desempenho de MAU, há mudança de implicações. Tratando-se de um cargo, de titular de um cargo de direção à chefia, cessa as suas funções. Tratando-se de funcionário de nomeação definitiva, é demitido por manifesta incompetência. Tratando-se de funcionário de nomeação provisória, é dispensado dos quadros do aparelho do Estado, sem direito a qualquer indemnização. Tratando-se de agente de Estado, extingue-se a relação laboral por rescisão do contrato. O Governo aprovou também a proposta de lei de transplante de órgãos humanos, visando facilitar a sua doação para questões de saúde, além do acordo sobre o uso do rio Pungue entre Moçambique e Zimbábue.
Notícia acabada de chegar dá conta de que pelo menos 3 pessoas morreram e outras 2 são dadas como desaparecidas na sequência de um naufrágio ocorrido ao princípio desta noite na Baía de Inhambane. Uma informação por confirmar e para acompanhar aqui neste jornal. Vamos ao intervalo. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Mucipo junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Revisão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Não haverá nenhum homem, não haverá nenhuma força capaz de derrubar. A luta continua. A independência total e completa de Moçambique. Trabalhamos para a nossa república. Primeiro, melhorar a tua vida. Melhora a vida da nação, do país.
Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Pelo menos 3 pessoas morreram e 2 são dadas como desaparecidas, vítimas de um naufrágio ocorrido ao começo desta noite na Baía de Inhambane. A esta altura vamos ao encontro do repórter SAV Hugo Firmino, que nos traz mais detalhes a partir de Inhambane. Boa noite aos telespectadores da STV. Fazemos esta intervenção a partir da Baía de Inhambane e mais uma vez com notícias tristes. Pelo menos 3 pessoas são dadas como mortas na sequência de um naufrágio envolvendo uma embarcação de transporte de passageiros. O naufrágio aconteceu ao princípio da noite desta terça-feira, bem próximo à Ponte Cais da cidade de Machis. A embarcação saía da cidade de Inhambane com cerca de 40 passageiros e já próximo à Ponte Cais acabou naufragando e todos os passageiros foram deitados ao mar. Algumas pessoas foram evacuadas para o Hospital Rural de Chicuque como forma de receber tratamento médico e outras 2 ainda são dadas como desaparecidas na sequência deste naufrágio. A esta altura não é fácil fazer as buscas, uma vez que o vento que se faz sentir aqui na Baía de Inhambane é muito forte, sem falar também da escuridão, e não há condições a esta altura para fazer qualquer tipo de buscas de possíveis sobreviventes. Deixe-me refrisar que a esta altura são 2 pessoas dadas como desaparecidas, 3 mortes e as outras foram evacuadas para o Hospital Rural de Chicuque para receberem tratamento médico. Algumas pessoas dizem que o excesso de lotação pode estar por detrás deste naufrágio, uma vez que em dias de mau tempo a recomendação das autoridades marítimas é reduzir o número de passageiros que se fazem à embarcação, e neste caso a embarcação, a tripulação desta embarcação não respeitou esta medida das autoridades de segurança e mesmo assim levou cerca de 40 passageiros quando devia levar no máximo de 25 passageiros. Informações chegadas até nós indicam que já bem próximo à Ponte Cais, aliás a embarcação já estava mesmo a atracar, sucede que todas as pessoas quiseram sair ao mesmo tempo, a embarcação não aguentou e virou para um dos lados e todas as pessoas foram para a água. Algumas delas infelizmente acabaram perdendo a vida mesmo no local. Aliás, a última vítima, portanto a terceira vítima mortal, foi encontrada há momentos já debaixo da água e as outras 2 ainda não foram encontradas até aqui. O ambiente que se vive até aqui é desolador, uma vez que grande parte das pessoas que residem nas 2 cidades dependem destas embarcações para atravessar de uma margem à outra e naturalmente a esta altura as pessoas estão completamente assustadas. Aliás, deixe-me só dizer que grande parte dos passageiros destas embarcações são estudantes que, vivendo de um lado, têm que estudar de outro lado,
ou ainda trabalhadores, mais especificamente funcionários públicos, que já na sua hora de saída saíam da cidade de Inhambane, passa a redundância, da cidade de Inhambane, e residiam na cidade da Machixe, e por isso mesmo já estavam a caminho das suas casas e acabaram sendo encontradas por esta situação. Para já, Gerzilde, são os dados que podemos avançar em torno deste naufrágio que abalou aqui a cidade de Inhambane. As imagens são de Félix Jamis, Hugo Firmino, a partir da Baía de Inhambane para a STV. O desenvolvimento desta notícia, portanto, noutros blocos informativos fica então a informação de que 3 pessoas morreram e 2 são dadas como desaparecidas, mercê deste naufrágio ocorrido na Baía de Inhambane. Vamos a esta altura acompanhar os contornos da abertura da conferência científica levada a cabo pela Universidade Eduardo Mondlane. Na abertura da 9ª Conferência Científica da Universidade Eduardo Mondlane, o reitor desta instituição de ensino superior, Orlando Quilambo, instou o corpo docente e aos estudantes a usarem a inovação nas pesquisas científicas para promoverem a transformação e o desenvolvimento do país. A criação da capacidade científica é um processo que permite aos países delinear e sustentar o seu desenvolvimento a longo prazo e é importante para o desenvolvimento mundial. Mas nos nossos dias, mais do que criar capacidade para si, é necessário criar capacidade para a inovação, pois só ela pode criar a transformação do nosso país. Por sua vez, a vice-ministra da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Leda Hugo, desafiou a OIM a desenvolver pesquisas em áreas definidas como estratégicas para o desenvolvimento econômico de Moçambique. Gostaríamos de reiterar o desafio feito à Universidade Eduardo Mondlane para esta realizar mais investigação científica com maior ênfase nas áreas definidas como estratégicas para o desenvolvimento econômico de Moçambique, como sejam a agricultura, a energia, as infraestruturas e o turismo. A 9ª Conferência Científica terá a duração de 2 dias e tem como lema Investigação para o Desenvolvimento, Tendências, Desafios e Perspectivas e é dedicada à memória de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique. A PRM em Inhambane diz que a fúria popular, a vida em Massinga ontem, não tem razão de ser, pois a corporação já tinha destacado seus agentes para preservar o local onde se encontrava o cadáver e ainda aguardava pela chegada do único médico legista naquela província. A polícia esteve no local, a polícia de proteção esteve no local para preservar o local de fato. A demora notou-se pelo fato, quando se trata de uma morte súbita e naquelas circunstâncias, portanto, é na via pública, é na estrada nacional, então há uma necessidade de mobilizar uma equipa multissetorial no sentido de se fazer presente, cada um fazer o seu trabalho. Concretamente, deixa eu falar do Ministério Público, a própria polícia em diversos departamentos, a polícia tanto de investigação criminal, que é a técnica criminalística, o Departamento de Informações, portanto, são essa equipa para além do próprio médico legista. Mas nós, aqui ao nível da província de Inhambane, só temos um médico legista, portanto, que está sediada na cidade de Inhambane. A distância maior são 130 e tal quilômetros para o distrito, para poder essa equipa se fazer presente e fazer o trabalho. Razão pela qual houve aquela demora, mas é uma necessidade porque pode-se tratar, portanto, de um crime. Notícias internacionais. O ex-primeiro-ministro português António Guterres ficou à frente na 5ª votação secreta ocorrida hoje entre os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas para eleger o próximo secretário-geral da organização, disseram fontes diplomáticas à Lusa. Guterres teve 12 votos, encoraja, 2 desencoraja e 1 sem opinião, precisamente o mesmo resultado da última votação realizada na última segunda-feira. Durante o voto, cada um dos 15 membros do Conselho indicou se encoraja, desencoraja ou não tem opinião sobre os 9 candidatos. Em segundo lugar, ficou o sérvio Vuk Jeremic, mas com apenas 8 votos de encorajamento, 6 desencoraja e 1 sem opinião.
O eslovaco Miroslav Lajčák, que ficara em segundo lugar da última vez, desce para terceiro e piora os seus resultados. 8 encoraja, 7 desencoraja e nenhum sem opinião. António Guterres venceu as 4 primeiras votações para o cargo, que aconteceram a 21 de julho, 5 de agosto, 29 de agosto e 9 de setembro. A próxima votação, que está agendada para a primeira semana de outubro, vai destacar pela primeira vez os votos dos membros permanentes do Conselho, que têm poder de veto sobre os candidatos. A organização espera ter encontrado o sucessor de Ban Ki-moon, que termina o seu segundo mandato no final do ano. O primeiro debate entre os candidatos às eleições presidenciais norte-americanas, Hillary Clinton e Donald Trump, foi marcado por acusações entre as partes. Clinton tentou encostar o candidato republicano, que foi obrigado a posicionar-se na defensiva durante a maior parte do debate. No final, a democrata foi tida como a grande vencedora. Os 2 candidatos subiram ao palco da Universidade de Ashford, em Nova Iorque. Eram 21 horas locais, 2 horas da madrugada desta terça-feira em Moçambique, para um debate de 90 minutos, moderado por Lester Holt, da NBC News. Se Donald Trump apostou numa postura mais séria para tentar alargar a sua base de apoio, Hillary Clinton estragou-lhe os planos e tentou irritar o candidato republicano logo nos primeiros minutos do debate. Este é o homem que chamou porcas, patetas e cadelas às mulheres e disse ainda que a gravidez era um incômodo para as trabalhadoras. Eu não disse tais coisas. Donald Trump passou a maior parte do debate na defensiva e em algum momento parecia aquele tipo de estudantes que não se prepararam antes do teste porque julgam que já sabem de tudo. Hillary Clinton aproveitou o fato de o magnata não ter ainda tornado públicas as suas declarações de impostos para atacá-lo, mas Trump respondeu à altura, invocando o escândalo de e-mails sobre a democrata. Por que é que não publica ele as suas declarações de impostos? Penso que existem várias razões. Primeiro, talvez ele não seja tão rico como diz que é. Segundo, talvez não seja tão caridoso como afirma ser. Ou talvez não queira que o povo norte-americano saiba que não pagou nada em impostos federais. Vou tornar públicas as minhas declarações de impostos contra os desejos dos meus advogados, quando ela publicar os 33 mil e-mails que foram apagados. Trump chegou a sugerir que os hackers russos deviam encontrar e divulgar os e-mails da ex-secretária de Estado. Clinton denunciou a falta de experiência do rival em termos da política externa, acusando mesmo Trump de ser perigoso, enquanto o magnata afirmou que ela não tem energia suficiente para liderar o país. Um homem que pode ser provocado por um tweet não deve ter os dedos próximos dos códigos nucleares. Ela não tem o visual nem a resistência. Disse e acredito que ela não tem a resistência necessária para ser presidente deste país. Sobre assuntos de segurança e política externa, Trump voltou a defender a Rússia das acusações de Hillary, sobre as quais Putin seria responsável pelos ataques cibernéticos no GUA. Donald Trump diz não haver provas e reiterou que o Estado Islâmico é obra dos democratas. Trump criticou a forma como terminou a guerra no Iraque e defendeu que os Estados Unidos deviam ter tirado o petróleo do Iraque para não parar nas mãos dos terroristas. Uma sondagem da CNN, logo após o debate, indica que a candidata democrata, Hillary Clinton, venceu o confronto para 67% dos inquiridos, contra 33% que considerou Donald Trump vencedora. O próximo debate está marcado para o dia 9 de outubro na Universidade de Washington, em St. Louis, no estado